No quadro Vizinho do Lado dessa semana, nós vamos falar com o professor Jorge Reis Novaes, que é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde ele se doutorou depois de se ter licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E para além da sua extensa carreira como docente, desde 1981 foi consultor para assuntos constitucionais do presidente da República, Jorge Sampaio, entre 96 e 2006, e do primeiro-ministro José Sócrates, entre 2006 e 2009. Foi membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Então, bem-vindo, professor. Então, como eu disse, esse é o quadro Vizinho do Lado. É um quadro promovido pela Climáximo e pela Greve Climática Estudantil, que são dois coletivos que buscam o combate contra a emergência climática, e nós estamos abrindo, então, esse espaço para diversas personalidades e pessoas de outras áreas também, para promover um debate mais profundo sobre os mais diversos assuntos com o nosso público. Mariana? Olá, eu vou começar então esta entrevista com uma pergunta. Do ponto de vista constitucional, o decreto presidencial de estado de emergência português inculcou em algum tipo de abuso ou inconstitucionalidade? E se sim, quais é que foram? Muito boa tarde, queria começar por agradecer o convite que me fizeram para trocar aqui estas impressões convosco e aproveitar para vos felicitar por este tipo de iniciativas que têm todo o mérito e têm todo o interesse não apenas para o vosso público específico, mas para outras pessoas que venham a ter contacto com as vossas iniciativas. Relativamente à pergunta que a Mariana fez, a atuação do Presidente da República, importa primeiro dizer o que é que significa aquela situação que nós acabamos de viver de estado de emergência. No fundo, nós temos um Estado que funciona em normalidade constitucional, é um Estado de Direito, que garante os direitos fundamentais dos cidadãos, que protege os direitos dos cidadãos e que funciona, em princípio, dentro da normalidade, com a garantia e a observância desses direitos. Acontece que, por vezes, podem suceder situações deste tipo, como a que sucedeu agora, ou outras de natureza política ou militar, que desencadeiem uma impossibilidade de funcionar normalmente, em que os Estados de Direito, não conseguem garantir uma normalidade de funcionamento, designadamente no que respeita à garantia plena de todos os direitos fundamentais. Se nós estamos, por exemplo, como aconteceu o caso, numa situação de emergência, como esta que estamos a viver, a certa altura, para prevenir a possibilidade de infecção de outras pessoas, será necessário estabelecer limites ao direito de deslocação ou ao direito à liberdade. Isto é, limites a direitos fundamentais que fora de um quadro de exceção não seriam admitidos, neste novo quadro, serão admitidos no sentido de permitir, por um lado, um combate mais efetivo à epidemia e aos riscos que ela comporta e depois orientados para repor a normalidade constitucional o mais rápido possível. Acontece que, quando o Presidente da República declarou o estado de emergência, ele deve dizer quais são os direitos fundamentais que ficam suspensos, aqueles que não podem ser exercidos e em que medida eles ficam suspensos. E, em princípio, poderíamos dizer que nada disso afetou a Constituição, afetou os princípios constitucionais. Em geral, podemos dizer que a decisão do Presidente da República, por um lado, foi tomada depois de ter sido autorizado pela Assembleia da República, é uma decisão que se compreende e que, no geral, respeita a Constituição. No entanto, há alguns aspectos que são de constitucionalidade mais duvidosa. Eu chamaria a atenção para dois aspectos que, em meu entender, não respeitaram, não observaram os limites constitucionais. Um deles é o facto de a Constituição garantir que ninguém possa ser privado da liberdade, seja total, seja parcialmente, a não ser em consequência de uma decisão judicial condenatória. E depois há algumas outras exceções. Ora, aquilo que o Presidente da República aqui fez, em certa medida, foi dizer que as pessoas não podiam sair de casa, portanto estavam privadas da liberdade de sair de casa,
quer estivessem doentes, infectados, quer não, e aí põe-se a dúvida constitucional se a Constituição admitia ou não essa possibilidade. O Presidente da República poderia ter suspendido esse direito fundamental, que é o artigo 27 da Constituição. Simplesmente não o fez. E não o tendo feito, aquela medida que o Governo depois veio tomar, que era as pessoas estavam obrigadas a ficar confinadas em casa, no que diz respeito às pessoas que estavam infectadas não levanta problemas de constitucionalidade, mas relativamente às pessoas que não estavam infectadas, é muito duvidosa que pudesse ser tomada. Em segundo lugar, o Presidente da República e a seguir o Governo distinguiram os portugueses, ou os cidadãos que estão em Portugal, melhor dizendo, entre quem tivesse mais de 70 anos e menos de 70 anos. Quem tivesse, por exemplo, 68 ou 69 anos, podia sair à rua para certas atividades, em certas situações. Quem tivesse 70 anos já não poderia. Esta diferenciação de tratamento entre pessoas que têm 70 e 68 anos não faz sentido. É um tratamento desigual para o qual não se vê justificação. Ora, a Constituição, ao mesmo tempo que garante direitos fundamentais em geral, garante também o princípio da igualdade. As autoridades públicas, os poderes públicos, têm que tratar todas as pessoas com igualdade. Só podem fazer diferenciações se forem justificadas. Neste caso, esta distinção entre quem tem mais e tem menos de 70 anos, por um lado é arbitrária, porque é óbvio que a pessoa não muda quando passa dos 69 para os 70 anos, por outro lado constitui uma limitação séria e está a tratar aquelas pessoas de mais de 70 anos como se eles fossem diminuídos, como se não fossem capazes de gerir a sua vida, ao contrário das outras pessoas. E esse preconceito pode ser um preconceito muito perigoso, um preconceito contra as pessoas mais idosas. É de saudar que nesta altura o Governo agora, quando declarou a situação de calamidade, recuou nestes dois aspectos. Estes dois aspectos que, a meu ver, eram inconstitucionais, agora desapareceram. Em que sentido? Primeiro, quanto à obrigação de ficar em casa. Estou a falar sempre só de pessoas que estão saudáveis, pessoas que não estão doentes. O que o Governo agora veio dizer é que as pessoas têm um dever cívico de estar recolhidas, de ficar em casa, mas não têm uma obrigação jurídica. Isto é, se uma pessoa sair de casa e a polícia aconselhar a voltar, e se a pessoa disser por um motivo qualquer não pode, quer ficar a apanhar mais um pouco de ar, uma coisa desse género, aquela pessoa não pode ser condenada por crime de desobediência. Porquê? Porque já não há um dever jurídico de ficar em casa, há um dever cívico. É uma espécie de, por exemplo, nós temos o dever cívico de votar, mas se não votarmos não nos acontece nada. Temos a liberdade de ir votar ou não ir votar. Já no Brasil não é assim. Em relação ao Abel, por exemplo, no Brasil o voto é obrigatório, é um dever jurídico. Portanto, se as pessoas não forem votar, já lhes pode acontecer alguma coisa. Então, a diferença aqui, agora em Portugal, na situação de calamidade em que estamos, é que este dever de ficar em casa é obrigatório para quem está infectado ou quem está doente, é um dever jurídico, mas é um mero dever cívico para quem não está doente. E, portanto, nesse sentido, o Governo modificou o regime anterior, a inconstitucionalidade que existia anteriormente desapareceu. Por outro lado, desapareceu também aquela diferenciação entre quem tem mais e quem tem menos de 70 anos. Isso agora já não faz sentido. As pessoas agora são tratadas todas da mesma forma, tenham mais ou menos de 70 anos. Não faria sentido, por exemplo, distinguir os mais jovens entre quem tem mais de 20 anos e quem tem menos de 20 anos, quem tem mais de 25 anos e quem tem menos de 25 anos. Não faria sentido nenhum. A mesma coisa para as pessoas mais idosas. Não é a questão da idade que determina nem o comportamento das pessoas, nem a sua capacidade para se autodeterminarem. Todas as pessoas têm uma igual dignidade.
E, nesse sentido, esta nova atitude do governo também é de saudar na medida em que fez terminar, fez cessar aquela diferenciação discriminatória que existia antes. Portanto, antes podemos dizer que havia estes dois aspectos da responsabilidade do Presidente da República e do Governo que eram inconstitucionais, nesta altura, atualmente, isso já está salvaguardado. Eu vou só fazer aqui um pequeno, portanto, é mais uma curiosidade minha, que é, se o Presidente da República e o Governo não tivessem estabelecido no decreto que as pessoas saudáveis também não poderiam sair de casa, isto poderia ter outras consequências em termos de saúde pública, mas era necessário, pelo menos do meu ponto de vista, era necessário. Haveria outro mecanismo que eles poderiam ter utilizado, sem ser em uma inconstitucionalidade, haveria outra forma? Sim, haveria. O problema é que a Constituição prevê a situação de exceção, a situação de emergência, exatamente para, naqueles direitos fundamentais que a Constituição não deixa limitar, não deixa restringir, o Presidente da República tem uma possibilidade, que é suspender aquele direito. O problema é que o Presidente da República não suspendeu. Suspendeu outros direitos, e bem, mas não suspendeu aquele direito que dá às pessoas a garantia de não serem privados da liberdade. Ninguém pode dizer ao outro, agora não pode sair daqui. Fica aqui neste quarto de hotel, ou fica aqui nesta casa e não pode sair daqui. Se a pessoa está saudável, se não está doente, tem aquele direito de não ser privado da liberdade. A não ser que esse direito seja suspenso. Portanto, o Presidente da República cometeu um erro, e um erro grave, que foi não ter suspendido o direito das pessoas não serem privadas da liberdade naquelas circunstâncias. Como não o fez, tudo aquilo era inconstitucional. Todas aquelas proibições eram inconstitucionais. Portanto, a Constituição prevê essa possibilidade, exatamente essa dúvida que agora a Mariana estava a levantar, e exatamente prevê em que sentido? Dá ao Presidente da República a possibilidade de dizer este direito fica suspenso. Por exemplo, as pessoas têm o direito de se manifestar. Vocês, por exemplo, têm o direito de fazer aquelas manifestações relativas ao ambiente, ao clima, como têm feito. E fazem isso no exercício do direito de manifestação. Imaginemos que queriam fazer uma manifestação dessas agora. Obviamente, corriam o risco de infectar alguém que estivesse doente, corria o risco de infectar as outras pessoas que estivessem na manifestação. Como é que a Constituição prevê a resolução desta dificuldade? Dá ao Presidente da República a possibilidade de declarar o estado de emergência e dizer, durante os próximos 15 dias, o direito de manifestação fica suspenso, ou o direito de reunião fica suspenso, ou a liberdade de culto fica suspenso. E, portanto, a partir daí, é como se as pessoas tivessem perdido momentaneamente aquele direito. O problema é que, naquele caso de que estávamos a falar, o Presidente da República não suspendeu este direito. E como não suspendeu, ele vigorava plenamente. Se vigorava, ninguém podia ser privado de sair de casa, que é agora a situação que existe. Agora já não estamos em estado de emergência, portanto já não é possível suspender o direito. O que é que o Governo faz? Recomenda às pessoas para ficarem em casa, tal dever cívico. Mas é apenas um conselho, uma recomendação, não é uma obrigação jurídica. Porquê? Porque agora os direitos já não podem ser suspensos, podem ser limitados, restringidos, mas não já suspensos. Obrigada. Abel? Então, ok. O professor acabou também falando muito sobre o que seria a próxima pergunta, mas acho que de qualquer forma dá para complementar, que seria: quais são os efeitos do levantamento do estado de emergência no próximo dia 2 de maio, nomeadamente efeitos práticos ao nível dos direitos fundamentais? Os efeitos são esses, de facto, já tinha falado disso, é o facto de, quando estamos no estado de emergência, os direitos podem ser suspensos. E mesmo direitos que nunca podem ser limitados, podem ser suspensos nessa circunstância. Fora do estado de emergência, os direitos podem apenas ser restringidos.
podem apenas ser limitados, o que significa que, na situação em que estamos agora, que é uma situação de calamidade, há alguns direitos que continuam limitados, que continuam restringidos, mas outros, como este que eu estava a falar, que a Constituição não permite restrições, estes têm pleno vigor. Mas com os direitos fundamentais passa-se sempre isto. Os direitos fundamentais são, digamos, em termos num Estado de Direito, aquelas garantias jurídicas que nos garantem a liberdade, que nos garantem a autonomia. E, portanto, são as garantias mais importantes, por isso é que foram para a Constituição. Quando vão para a Constituição, os poderes públicos ficam limitados, não podem fazer tudo o que querem, seja o Presidente da República, seja o Governo, seja a Assembleia da República, por maior força política que tenham, a pessoa invoca os direitos que estão na Constituição e os poderes públicos estão obrigados a respeitar esses direitos. No entanto, nenhum direito é um direito absoluto, ilimitado, podem ser restringidos. E em situação de normalidade constitucional, através da lei, os direitos podem ser limitados. E a própria lei prevê, as leis que existem em Portugal, por exemplo, e existem nos outros Estados de Direito, prevêem que em situações de epidemia, em situações gravosas no domínio da saúde, é possível as entidades públicas tomarem este ou aquele tipo de intervenção limitativa dos direitos fundamentais. E, no fundo, é isso que o Governo está a fazer agora. Ou seja, a própria Constituição, ao mesmo tempo que garante o direito, prevê a possibilidade ou admite a possibilidade dele ser limitado. Mas quando ele é limitado, tem que ser sempre limitado respeitando os princípios estruturantes constitucionais. O princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa, o princípio da proporcionalidade, a pessoa não poder ver os seus direitos limitados de forma excessiva. Os tribunais controlam se as limitações aos direitos respeitaram ou não estes princípios. E, em última análise, o Tribunal Constitucional, aqui em Portugal, ou o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, controlam se os limites que os poderes públicos fizeram respeitam ou não os princípios constitucionais. Abel, se me tiveres uma pergunta, tem dentro desta, que é, então, por exemplo, colocando uma hipótese, se a partir do dia 4, por exemplo, na segunda quinzena de maio, na primeira quinzena de maio, fosse convocada, por exemplo, uma peregrinação a Fátima, uma manifestação, algo que juntasse aglomerados, já estando fora do estado de emergência, poderiam ainda ser restringidos esses direitos ou já não? Sim, podem ser restringidos esses direitos. Porquê? Porque a lei atual, a lei que está em vigor, a lei de proteção civil, a lei de bases da saúde, que são leis que estão em vigor, dizem que neste tipo de situação de epidemia, as autoridades públicas podem estabelecer limites à separação entre as pessoas. Dizer, por exemplo, que as pessoas não podem ir a ajuntamentos, não estarem em aglomerações. Portanto, permite que o Governo faça isso. E, portanto, o Governo pode estabelecer, tal como o fez agora, que, por exemplo, não pode haver aglomerações de mais de 10 pessoas. Agora, uma questão curiosa que se levanta, eu há pouco falei, quando o Governo estabelece estas limitações, tem que o fazer de forma em que respeite os vários princípios constitucionais. O princípio da igualdade, por exemplo. Isto é, não pode tratar uma aglomeração de certa maneira e uma outra de outra maneira. Se o que se pretende evitar é que as pessoas estejam juntas, o Governo já não poderia dizer, se for uma manifestação deste partido político, pode ser feita, mas se for deste outro, já não pode. Isso seria violar o princípio da igualdade. Uma dúvida que se pode levantar nessa hipótese que a Mariana agora colocou é, por exemplo, se o Governo admite que no 1º de maio, no dia de hoje, os sindicatos façam manifestações, será que, se não admitisse que houvesse manifestações de caráter religioso, não estaria a tratar diferentemente os vários tipos de manifestação? Não estaria a violar o princípio da igualdade? E é por isso que, tanto quanto se percebe daquilo que o Primeiro-Ministro ontem disse, no que diz respeito às manifestações de caráter religioso,
aquilo que o governo vai fazer é falar com a Igreja Católica, com os dirigentes da Igreja Católica, no sentido de ver, de organizar como é que esse tipo de manifestação vai decorrer. Mas, portanto, se o governo teve esta condescendência relativamente aos sindicatos, na organização do 1º de Maio, em princípio também deve ter alguma condescendência com as manifestações de caráter religioso, porque senão já não estaria a respeitar o princípio da igualdade. Agora, o que o governo pode garantir é que, mesmo naquelas manifestações, as pessoas tenham que manter aquele distanciamento, aquela tal etiqueta de distanciação, quer seja na manifestação sindical, quer seja na manifestação religiosa. Se isso for feito assim, não há violação do princípio da igualdade, ou não há dúvidas que se está a respeitar o princípio da igualdade. Então o governo poderá introduzir este tipo de limitação. Não será uma limitação excessiva, digamos assim, que as pessoas, por exemplo, nas manifestações religiosas de maio, possam celebrar, mas mantendo aquela distância, tal como os sindicatos hoje devem manter na manifestação do 1º de maio. Certo. E então agora uma última pergunta, que é qual o parecer do professor em relação à atitude do Presidente da República quanto ao levantamento do estado de emergência? Se deveria ter sido levantado já, se deveríamos ter continuado em estado de emergência ou não? Então, na minha opinião sobre isso é o seguinte: do ponto de vista jurídico, a declaração do estado de emergência não serviu para muito. Porquê? Porque aquele direito que era preciso ter sido suspenso para permitir que as pessoas fossem obrigadas a ficar em casa, o Presidente da República não fez isso, como vimos há pouco. Quanto aos outros direitos, eles podiam ter sido limitados normalmente, como agora estão a ser. E, portanto, aquela declaração do estado de emergência em termos jurídicos foi, digamos, redundante, quase inútil. No entanto, teve um papel simbólico importante, significativo. Porquê? Porque quando se decretou pela primeira vez em Portugal, na história da Constituição Portuguesa, um estado de emergência constitucional, as pessoas ficaram com a ideia de que, de facto, a situação é grave, que não era uma situação normal, que era algo que nunca tinha acontecido desde o início da Constituição de 76. E isso leva a inibir alguns comportamentos, a tomar consciência, as pessoas tomarem consciência da gravidade da situação. Portanto, foi algo de natureza mais psicológica do que jurídica. Digamos que em termos jurídicos, aquela declaração do estado de emergência não serviu para muito. Tudo aquilo que se fez no estado de emergência se pode fazer agora. As pessoas não notam muita diferença a esse nível. Notam diferença no abrandamento das medidas, mas porque o governo quis abrandar as medidas. Porque se as coisas se complicarem, aliás, o governo já disse que volta atrás, nesse sentido de impor medidas mais restritivas. Portanto, não foi a declaração do estado de emergência que modificou isto. Por outro lado, a declaração do estado de emergência, agora também é uma posição pessoal minha, no fundo permitiu que o Presidente da República surgisse com uma posição política mais ativa, surgisse como mais protagonista. Porque, como sabem, em Portugal o nosso sistema é um sistema semipresidencialista e quem governa é o governo. O Presidente da República não governa. Mas no estado de emergência o Presidente da República assumiu o papel principal. Portanto, do ponto de vista político, para o Presidente da República, entre aspas, foi bom ele ter assumido aquele protagonismo, ter aparecido como a principal figura. E agora perdeu um pouco esse protagonismo. Portanto, há aí uma questão política também envolvida, há uma questão psicológica importante na declaração do estado de emergência, e isso foi positivo, porque senão haveria muita gente que não teria tomado consciência da gravidade da situação, mas do ponto de vista estritamente jurídico, do direito, digamos que o estado de emergência não trouxe nada de novo ou a mais relativamente àquilo que pode ser feito nesta situação de calamidade. Então, colocando uma última hipótese, por exemplo, eu li o decreto do estado de emergência e vi que uma das partes em relação aos trabalhadores era a restrição do direito à greve
àqueles trabalhadores que se encontravam nas áreas mais críticas da saúde, da alimentação, etc. Esse direito também poderia ter sido restringido sem uma declaração de estado de emergência? Sim, absolutamente. Esse exemplo é muito bom porque permite exatamente ilustrar aquilo que eu estava a dizer. Se há diferenças entre situação de calamidade e estado de emergência. Por exemplo, o que o Presidente da República fez foi dizer: fica suspenso o direito à greve nesses tais setores mais críticos, por exemplo, no setor da saúde. Portanto, não se pode fazer greve. Mas não sei se estão recordados que aqui há não muito tempo, quando foi de uma greve dos enfermeiros, uma greve que pôs em causa o funcionamento normal dos hospitais, e a certa altura já havia muitas intervenções cirúrgicas que estavam a ser adiadas, o que é que o governo na altura fez? Uma requisição civil. Ou seja, acabou com a greve em termos práticos. Portanto, mesmo em tempo de normalidade, o direito à greve pode ser limitado. Esta limitação que o Presidente da República impôs em estado de emergência também pode ser tomada em estado de normalidade. Por exemplo, no abastecimento dos combustíveis, pelos camionistas, a mesma coisa. O governo fez uma requisição civil e não estávamos em estado de emergência. Portanto, esse tipo de limitação aos direitos tanto pode ser feito em estado de emergência como em estado de normalidade constitucional. É um bom exemplo exatamente para demonstrar isso. É um direito importantíssimo, o direito à greve, mas se o seu exercício põe em causa outros bens que sejam mais valiosos na situação concreta, que no caso era o direito à saúde das pessoas, ou no caso do abastecimento dos combustíveis, era toda a vida social que estava em risco, nessa altura pode haver uma limitação do direito à greve. É uma limitação que não se faz arbitrariamente, faz segundo um procedimento que está estabelecido, que é o procedimento da requisição civil, e o governo na altura fez isso. Ou seja, não é preciso declarar o estado de emergência para limitar os direitos fundamentais, ou alguns direitos fundamentais. Bem, este foi mais um episódio do Vizinho do Lado. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, professor. Obrigado, eu. Abel? Obrigado, professor. Foi realmente muito bom recebê-lo aqui. Ter uma visão mais jurídica, não é mais sobre o estado de emergência, até para desmistificar algumas coisas, algumas fake news, que, como o professor falou, é uma coisa que mexeu muito com o psicológico das pessoas, então muito se falou sobre isso, não é? Se falou até sobre uma ditadura ou o fim dos direitos e vemos que, na verdade, é algo previsto na Constituição, não é algo regulado pela Constituição, foi dentro com os seus erros e com os seus acertos, foi algo dentro pelo menos da normalidade jurídica do país. Então, foi bom para desmistificar muitas coisas, muitos comentários que estavam a correr por aí. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado.